Então, vamos lá. Então, como é que vai ser a dinâmica hoje? Por que inclusive, o pessoal me escolheu aí para trabalhar, né? Primeiro, aqui no Moodle e utilização da ferramenta, porque o pessoal aqui do nosso grupo, eles sempre querem dar um exemplo. Eles dizem assim, vamos, pessoal mais, né, mais antigo, tal. Então, se o professor Alfredo mais antigo consegue usar, todo mundo consegue. Então, é isso aí por isso que eles me colocaram aqui, né? E a segunda coisa também porque eu já trabalhei há um bom tempo, né? Desde que começou, na realidade, quando houve a pandemia, eu já usava o Moodle com os alunos e logo passei a usar o BBB. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma apresentação em PowerPoint. Essa apresentação está gravada, tá colocada lá no Moodle. Quem quiser também pode rever, tá? Vou colocar então aqui apresentar uma janela aqui. Para complementar, né, professor Alfredo, nem se falava em ensino remoto lá no colégio de aplicação e o professor Alfredo já estava dando aula para os terceiros anos no BBB, no Big Blue Button. Até meio escondido, né, porque não tinha nem autorização para usar ainda. Então, vamos aí. Estão vendo a janela aí? A janela está aparecendo? Sim, está aparecendo. Então, vamos lá. Então, aqui é a apresentação, não sei se ficar muito pequenininho, depois a gente faz online e eu mostro online, vamos mostrar online a ferramenta, tá? Então, nosso curso de extensão aqui, isso aqui a gente já trabalhou num curso anterior, e eu fiz essa apresentação, provavelmente pode ter alguns vícios anteriores aí, mas a gente corrige na hora, tá? Está aí a nossa equipe de sempre. Então, o que é o BBB, chamado BBB, o Big Blue Button? Então, é um software livre, e isso é importante, tá? Então, por exemplo, tem gente que gosta do Meet, tem gente que gosta lá do, não sei, tem vários, mas vejam, o BBB é um software livre. Ele é livre e aberto também. O que quer dizer? Que ele pode ser mexido. Então, a gente não tem que esperar alguém lá do Meet mexer e tal, adaptar. Não, ele já pode ser, quem entende de programação pode mexer nessa atividade. Ela, quando começou, teve um pouquinho, ela era um pouquinho, vamos dizer assim, tinha um pouquinho de limitação, o pessoal não gostava de usar por causa das limitações, e ela foi aperfeiçoada. Onde que ela foi aperfeiçoada? Aqui na própria universidade, tá? Então, o pessoal mexeu aqui no CETIC, e por isso que eu acho interessante essa ferramenta, porque é óbvio que o CETIC vai mexer se tiver uma demanda grande, né? Não é só o professor Alfredo que quer porque eles vão mexer. Por isso que é interessante, quanto mais gente usar, mais pressão a gente faz para adaptar essa ferramenta para nós. Por isso que eu acho ela interessante. Ela apresenta que a gente pode fazer as aulas virtuais em tempo real. E o que mais, no meu entendimento, é o que mais se aproxima de um ambiente presencial tradicional. Aquele ambiente de quadrigiz, ou lousa e o pincel, tá? Então, vamos ver, dá para fazer pequenos grupos na sala, é muito interessante. Então, ela tem várias possibilidades e ela é adaptada para isso, para aula. Tá? Então, é uma webconferência, mas atividade adaptada para esse tipo de comportamento de aula, pelo menos a aula tradicional que a gente entende. A plataforma, como eu já falei, é baseada no HTML5, então ela pode ser configurada, né, adaptada para o jeito que a gente quer, e o objetivo da apresentação é descrever como é que a gente disponibiliza a configuração e as funcionalidades do BBB. Tá? Na visão do apresentador, aqui vai ser interessante, e aí nós vamos ter
combinar um pouquinho isso ao final da apresentação, porque nós vamos abrir as duas webconferências, ou seja, nós não vamos desligar aqui o Meet. E aí, mas então o professor está elogiando aí tanto o BBB, então nós vamos ficar no mudo? Vamos, por um motivo muito simples. Eu vou mostrar a tarefa, a atividade BBB, mas para vocês olharem sobre a visão do professor, porque ele tem a visão do professor e tem a visão do aluno, que é um pouquinho diferente. Então, por isso que a gente vai deixar o Meet aberto. Vocês vão ver o BBB, vocês vão entrar no BBB, mas com as duas plataformas abertas. E por isso que tem que ter um pouquinho de atenção para transitar de um lado para o outro enquanto a gente está fazendo. Obviamente, quando vocês usarem essa webconferência, vai ser direto com seus alunos, direto no BBB. Então, está aí, tá? Espero que vocês estejam vendo. Como é que eu faço para aumentar aqui? Eu não tenho ideia. Bom, então lá. Então, eu tenho um espaço aqui, eu vou mostrar pelo meu espaço que eu tenho de experimentos, como é que a gente abre, como é que a gente faz essa sala. Então, obviamente, todas as atividades, inclusive, que vocês viram até agora, tem que abrir, tem que ativar a edição lá no Moodle. Então, ativamos a edição, e aí nós vamos para cá. Vamos adicionar uma atividade ou recurso, vai aparecer essa janelinha aqui. E aí tá, já notem que mudou aqui, ó, esse símbolozinho azul era antigo, já andou mudando, tá? Agora é um sinalzinho meio de infinito, azulzinho, mais claro, tá? Então, se vocês entrarem, já mudou aqui, ó. Então, já dá para perceber que vai mudando, tá? E também muitas coisas que eu falei aqui, já tem várias novidades que foram colocadas nessa atividade. Bom, clico ali, vou selecionar, vou adicionar e vai aparecer isso aqui, tá? Essas configurações aqui, ó, podem ser feitas já, agora, ou simplesmente vocês criam a sala, dão OK e pode configurar depois. Presta atenção nisso, porque isso vai levar lá no finalzinho do curso de hoje, vai ter atividade assíncrona e está ligado a isso aqui, tá? Então, vai ter essa atividade, vai ser nesse sentido aqui da configuração. Muito bem, então, eu abro a sala, eu insiro a sala e posso configurar agora ou depois, editando atividade. Aqui, ó, tem 3 possibilidades. Uma sala, atividade com gravação. Quando a gente começou a usar, não tinha essa possibilidade de gravação. Agora tem. Fica gravado lá no RNP, tá? Então, todas as nossas aulas do BBB ficam gravadas. O pessoal lá do CETIC pediu para realmente gravar o que precisar por causa da questão do espaço. Mas eu, por exemplo, estou trabalhando desde maio e todas as minhas aulas, eu vou mostrar para vocês, estão gravadas lá. E é legal que é automático, eu não preciso fazer nada. É uma gravação automática e já fica em ordem. Vocês vão ver, eu vou mostrar isso para vocês depois. Eu posso usar ela somente como sala de atividade ou somente gravação. Olha aqui que interessante. Eu posso, para quem não sabe usar as ferramentas, por exemplo, um OBS para gravar uma aula, ou fazer uma aula gravada por outra ferramenta, o próprio BBS oferece essa possibilidade. Então, eu só vou gravar a aula. Então, é legal porque eu posso colocar, por exemplo, os meus slides, uma apostila, qualquer coisa, gravar, e aí fica gravado e mandar para os alunos depois o link dessa gravação. Então, somente posso gravar, eu posso utilizar ele como meio de gravação. Muito bem. Escrever o nome da sala,
sala de aula, sala de teste, sala de atendimento, que vocês quiserem. Aí cada um escreve o nome da sala que quer. Configurar aqui, mostrar mais. No mostrar mais, aí é a descrição, que aí fazem, né? Por exemplo, eu tenho 2 salas criadas. Uma coisa interessante, está se recomendando agora que se abra uma sala, uma ou 2 salas, dependendo do que faz. E você vai mexendo na disponibilização dela. Isso é o que o CETIC está pedindo, para não encher de salas lá quando você faz o salvamento, quando você faz a gravação. Então, eu criei 2 salas, vou mostrar para vocês também, e eu tenho a sala de aula síncrona normal e uma sala extra de atendimento, por isso que eu tenho 2 salas. Então, falei aqui. As opções, exibir a descrição no curso, essa descrição aqui, e enviar a notificação para os alunos que a aula foi criada também. Aqui eu sempre faço isso, vocês vão ver, eu configuro o horário e aí eu mando a notificação. Ó, a sala está aberta. Aí eles já sabem que eles podem entrar. Vou recolher aqui, abrir a próxima configuração, vem a mensagem. Aqui eu posso escrever uma mensagem de boas-vindas, tá? Não é no chat, aliás, é no início do chat lá da sala. Vai aparecer essa mensagem de boas-vindas. Então, a mensagem de boas-vindas, ou então alguma coisa importante que eu quero falar naquele dia, se lembrem de tal, eu já coloco, porque quando aí o pessoal vai entrando, já se depara com aquela mensagem. Interessante isso aqui. Muito bem. Vai aparecer no ambiente de chat lá da sala. Opções, aqui uma coisa interessante, ó. Aguardar o moderador. Então, se eu acionar essa aqui, somente vão entrar depois que o moderador, no caso, quem criou a sala, entrou. Tá? Geralmente eu deixo desmarcada, eu já deixo entrando aí os alunos entrando. Aqui vai uma coisa que eu acabei de esquecendo. Por que eu gosto do BBB também? Porque me dá mais segurança, principalmente com os alunos do ensino médio e lá do fundamental. Por quê? Porque só entra na sala quem está registrado, quem está no Moodle. Então, eu tenho garantia que não vai entrar ninguém de fora, ao contrário do Meet. Mas o Meet também eu posso fazer? Posso, mas eu tenho que configurar de uma forma. Aqui não, aqui é só clicar. Então, só entra o pessoal que está cadastrado, que tem matrícula, no caso, os meus alunos, na sala de aula, não entra mais ninguém, tá? Então, isso não entra gente de fora, não tem perigo de entrar um hacker, tá? Na sala. Por isso que eu também gosto, eu acho uma opção interessante. E o limite de usuários, o que vai aqui no limite de usuários? Quando começou, por isso o pessoal não gostava também, o limite de usuários era 50. Acontece que no colégio a gente está trabalhando entre 70 e 100 alunos. E aí o pessoal já não gostava de usar. Bom, novamente, o CETIC mexeu e foi aberto. Agora nós temos opções até de 150, não sei, 200 usuários. Aí a gente tem que marcar o limite dos usuários aqui. Vocês vão ver que, na realidade, essa configuração, eu deixo em 0 aqui, porque ela vai abrir depois. Na hora que você abre a sala, você vai fazer essa configuração aqui. Já vou mostrar. Muito bem. Novamente recolho e vou abrir aqui e vamos para o próximo. Então, aqui, 3 opções. Os participantes. Então, todos os usuários inscritos, eu sempre deixo aqui, que são, na realidade, os meus alunos, que podem participar. Tá? Posso escolher os usuários como participantes, usuários, só que aí é o seguinte, pode ter um professor aqui, extra, dentro da sala? Pode, só que aí, o que eu faço? Eu tenho que inscrever ele como, no Moodle, tem que escrever ele como participante da minha turma. Tá? Então,
até outras pessoas, mas tem que ter ligação com a universidade, no caso. Uma pessoa externa não consegue. Então, essa é uma coisa interessante, porque vai configurar. Por isso que aqui a gente usa mais para as coisas oficiais mesmo. Aula, encontros síncronos. Então, limita, mas, ao mesmo tempo, é uma garantia. Eu posso escolher, na realidade, eu escolho todos os usuários que podem usar. Por default, aqui também aparece o professor e todos os usuários inscritos, quando eu acrescento aqui, quando eu clico no todos os usuários. Pode ser alterado também no ambiente de sala. Então, todos os inscritos são visualizadores, o professor é mediador. Eu posso trocar aqui, tá? O mediador pode passar lá, quando tiver aberta a sala, pode mudar isso aqui. A gente vai ver depois também. Posso mudar, não precisa necessariamente mudar aqui. Agendar sessões. Agora eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, já vou dar a dica, né? Eu gosto de dar a dica. Pessoal, vai ter prova, não esqueçam disso aqui. Quando eu faço muito, não esqueçam disso aqui, é porque cai na prova, tá? Então, as atividades aí que vai ter vão estar ligadas aqui. Então, gostaria que vocês prestassem bem atenção. No agendar sessões, eu posso antecipadamente agendar a abertura e o fechamento das sessões do BBB. Muito bem. Primeira coisa, se não marcar aqui, tem o habilitar, essas duas caixinhas aqui. Se não marcar nada, a sala fica sempre aberta. Então, qualquer horário, todo mundo pode entrar na sala. Eu não sei se vale muito a pena isso, tá? Mas está aí, tem essa opção. E outras configurações. Bom, antes de... eu acho que isso aqui a gente vai ver depois. Se eu marcar aqui, tá, a habilitar a hora, que no final das contas é a tarefazinha que vocês vão ter que fazer mais tarde, eu vou colocar qual é a data de abertura, a data e a hora. Quando que a sala fica... A sala vai estar lá. Mas se o aluno clicar, ele não vai poder entrar se não tiver naquela hora. Não adianta, não vai ter opção de entrada. E a mesma coisa, o fechamento eu também posso fazer. Então, eu posso marcar em termos de abertura e fechamento da sala, tá? Obviamente, se eu terminar antes desse horário, eu posso, lá, vou mostrar também, fechar essa sala antes do horário. Muito bem. Finalizar. Salvar, tem duas opções, salvar e voltar ao curso. Bom, vamos lá agora. Eu agora vou finalizar. Vou desativar a edição e mostrar para vocês a sala de aula. A sala de aula está aqui, foi criada. Lembrando que esse símbolozinho já ficou diferente. Vocês vão ver logo em seguida, tá? Esse aqui é o símbolo antigo. Está aqui a sala de aula criada. Vou clicar para entrar, para ver como que fica. São duas possibilidades. A agendada ou não, que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Primeiro, se aparecer isso aqui, essa conferência ainda não começou. Ou seja, ela só pode entrar na data e na hora estipulada. E a hora vai aparecer aqui. Então, se o aluno é meio... né, tem uns alunos nossos que são meio... andam um pouquinho nas nuvens, né? Passam lá pelo bosque, alguma coisa assim. Então, se eles dizem, eu vou entrar na sala aqui, mas ele vai ver, opa, peraí, não está no horário ainda. Então, não adianta, tá? Ele não vai conseguir abrir. E a segunda possibilidade está aqui, tá? Quando você marcou, então já está aberta a sala, naquele horário que eu fiz, e aí vai sair essa possibilidade aqui, não sai aquele aviso, que já tem a sala de aula, quando ele clicou, e eu posso, então, entrar na sessão. Então, na agendada, não agendada, ou na data estipulada que a sala vai abrir. Vou clicar para entrar. Vamos lá. O que vai aparecer quando eu clico para entrar? Essa configuração aqui. Nessa configuração, é muito semelhante quando a gente entra no Meet ou nos outros, tá?
Como você gostaria de se juntar ao áudio? Aqui, gente, não é habilitar nem o áudio, não é mostrar o áudio ou não, tá? Aqui é habilitar o áudio, porque tem gente que não quer, que não vai querer falar, só vai querer ouvir. Então ele clica aqui. Eu sempre coloco aqui, porque aí já é um modo de testar o microfone. Se eu clicar aqui, eu vou testar o microfone ou tem a opção de somente ouvir. Vai aparecer essa caixinha aqui, né? Aí vocês vão falem alguma coisa, e aí, se tiver o retorno no alto-falante, é porque está funcionando o microfone, vocês dêem sim. Se não houver retorno, vocês dão não e vão dar uma verificada o que está acontecendo. Se o microfone está desligado, tá? Não está configurado corretamente. Então, aqui é a possibilidade de saber, de testar se o microfone está ou não funcionando. Então, se houver retorno do som, dar OK. Muito bem. Dei OK, aparece essa configuração aqui. Aparece essa configuração, essa é uma configuração default, tem 3 colunas aqui. Ó. A primeira coluna é onde os usuários vão aparecer, eles vão aparecer aqui. Ó. O usuário, quem vai comandar aqui, tá? Quem tem o controle, ele vai, já vou adiantar para vocês, aparece como um quadradinho aqui assim, tá? Aparece como um quadradinho. O segundo espaço é o espaço do chat, tá? E é onde vai sair, lembram aquela mensagem que eu falei inicial? É onde vai aparecer aquela mensagem inicial, que a cada hora que vocês configurarem, habilitarem a sala, vocês podem mudar. Então, sempre pode escrever uma mensagem. Olha, pessoal, hoje determinado assunto, preste atenção, pode chamar a atenção de alguma coisa aqui, já nesse ambiente aqui, nesse espaço. É onde vai aparecer aquela mensagem que eu falei lá para vocês. E aqui aparece, então, a área da apresentação. Né? Para os antigos, né? É o nosso quadrigiz. Aqui é o nosso quadro, entre aspas, onde a gente vai poder fazer um monte de coisa, que é a área da apresentação. Tá? Por default, esse quadro de apresentação tem 3 slides, quando vocês entrarem lá. Tá? Vocês já vão ver. Muito bem. Aí, voltando aqui, as funcionalidades. Aqui é onde eu falei que aparecem as pessoas, notem, ó, o monitor, que sou eu aqui, aparece o quadradinho. Eu pedi para o professor Reginaldo, quando a gente testou, foi fazer esses testes aqui, para entrar, então, como aluno, tá? O professor Reginaldo aqui. Então, ao entrar usuários, o nome enquadrado é o moderador, e os redondinhos são os visualizadores. Clicando nos ícones, o moderador pode controlar todos, tornar alguém apresentador. Vejam, aqui, por isso que eu digo, quem que controla aqui é o professor, ao contrário do Meet. No Meet, fulano vai apresentar tal coisa. É o fulano que vai colocar tal coisa. Mas qualquer um pode colocar. Só que aqui não. Aqui eu tenho que autorizar, é o professor que autoriza. Se eu quiser que um aluno apresente alguma coisa, é eu que vou dar para ele a possibilidade de fazer isso. Então, eu vou tornar alguém apresentador, posso atribuir uma função, eu posso desligar o microfone da pessoa, o vídeo, ou retirar da sala. Eu também tenho a opção de retirar da sala, se estiver incomodando. Né? Os usuários também podem aqui se manifestar, aqui levantando a mão, por exemplo. Então, aqui, vou mostrar também no online, tem outras coisas interessantes. Quando o usuário ele tem uma série de emoticons lá, e aí ele clicando naquele lá, aparece aqui. Então, por exemplo, se ele apertar a mãozinha, aparece levantando a mão, é porque ele quer fazer uma pergunta. Aqui assim vai aparecer, tá? Pode aparecer a carinha de feliz, a carinha que não está entendendo. Tem as carinhas aqui, eles podem colocar aqui. Né? No meu caso aqui, eu presto pouca atenção. Né? Aí, no caso, é para os mais jovens, né? As meninas, principalmente, que controlam tudo
tudo, né? Na hora que eu estou fazendo uma apresentação síncrona, eu fico mais voltado na apresentação. Então, não fico prestando tanta atenção aqui, mas dá. Muito bem. Então, está aqui, ó. Habilitar aqui, aí é muito semelhante ao Meet, para quem usa. Habilitar aqui, eu posso fazer a apresentação aparecendo, então, o vídeo, tá? E aí tem mais uma dicasinha aí, talvez até os meus colegas não sabem, né? Que eu vou colocar, eu posso colocar mais de uma câmera, não preciso entrar 2 vezes. Aqui eu posso colocar mais de uma. Já vou mostrar para vocês. E também, voltando aqui, né? Vamos dar uma voltadinha. E também tem aí o professor Reginaldo, que ele está como aluno aparecendo, ele pode abrir a câmera ou não. Se eu quiser que o Reginaldo não apareça, eu não preciso pedir para ele, tá? Eu simplesmente vou aqui e desligo a câmera do Reginaldo, eu impeço que ele apareça, tá? Clicando aqui em cima, aqui tem um símbolozinho aqui, ó, de expandir, eu posso expandir essa minha câmera para o aluno, tá? Também. Então, em vez de aparecer a apresentação, aparece a câmera toda aqui. Muito bem. Vamos lá. Configuração. Configuração nos 3 pontinhos. Então, aqui a configuração dos 3 pontinhos. Vamos lá. Tá? Na configuração, quando eu abro a configuração, tem várias opções. Olha aqui, ó. Uma coisa que tem aqui, ó, tem possibilidade de idioma, tá? Se vocês quiserem trabalhar no inglês, é só clicar aqui e tudo que aparece aqui vai aparecer em inglês, tá? Então, uma possibilidade bem interessante aqui, tá? Para trabalhar em outra língua. Não me lembro se tem outras línguas, mas eu sei que o inglês tem. Então, e tem também você pode colocar, habilitar ou não, tem várias possibilidades, alertas de áudio. Por exemplo, eu posso habilitar um alerta de áudio. Se alguém quiser fazer uma pergunta no chat ou no bate-papo, se estiver fazendo, eu posso botar um alerta para mim, né? Já que eu não dá para ficar olhando tudo ao mesmo tempo. Então, tem vários alertas aqui que eu posso habilitar. Tudo bem? Tocando. Aí vem aqui na apresentação. Apresentação em enquete. Eu botei aqui, mas tem mais possibilidades. No online eu já vou mostrar as possibilidades que foram colocadas ali. Aqui só tinha, na época, 2, por isso que eu falei que é interessante. À medida que a gente vai usando, se tiver uma demanda boa, a gente pode pedir para eles alterarem, colocarem outras coisas. Mas aqui eu vou falar do básico que já tem. Então, eu tenho uma apresentação. O que eu vou apresentar? Carregar uma apresentação, compartilhar um vídeo externo. Já vou adiantar para vocês aqui, ó. Na gravação, se eu usar um vídeo externo, no momento da gravação, vai aparecer o vídeo externo, mas na gravação não aparece, tá? Então, tem que tomar cuidado. Eu vou gravar a minha aula, e aí eu vou usar um vídeo do YouTube na minha aula. Tem que tomar cuidado que na gravação não vai aparecer. Isso aí eles fizeram que é por causa da questão dos direitos autorais, né? Então, não vai ter jeito, tem que tomar cuidado com isso. A apresentação enquete, e vamos ver como é que se carrega uma apresentação. Então, essa tela aqui, ó, não aparece para os alunos, vai aparecer somente para quem está comandando, no caso, o professor. Isso é uma apresentação que eu vou carregar. Aqui ele pede para carregar, vejam, o que eu falei? Eu falei que, por default, tem aquela apresentação em PDF. São 3 slides, tá? 3 slides por default que tem. Mas eu posso carregar outras coisas. Posso carregar na hora, eu geralmente abro a minha sala e já deixo carregado, porque isso aqui demora um pouquinho, até porque ele tem que converter. Então, antes dos alunos entrarem, eu já entro e deixo as minhas apresentações carregadas antes. Por exemplo, pode carregar um PowerPoint? Pode, tá? Pode carregar uma apostila? Eu tenho uma apostila em Word, então eu carrego ela aqui para mostrar para eles, tá? Eu não preciso fazer a apresentação. E aí, tem todas as coisas já carregadas. Eu posso transitar nessas coisas quando estiverem carregadas. Então,
coloco o arquivo que eu quero, ele diz PDF, mas eu já carreguei qualquer coisa aqui, ele faz a conversão, tá? Então, isso aqui é legal, que ele faz a conversão. Pode ser um PPT, um Word, qualquer outro arquivo vai ser convertido. Eu sugiro arquivos pequenos, se for maior, fracionar. Então, se tiver uma apresentação de 50 slides, eu não recomendo, né? Porque aí vai ficar muito grande aqui o arquivo, e ele vai demorar para converter. Não é que ele não faça, mas aí demora para fazer a conversão. Aqui um exemplo de um PPT, que eu vou mostrar para vocês como é que se carrega. Aqui eu vou habilitar, uma coisa importante, aqui eu posso habilitar para o aluno salvar ou não. Então, se eu quiser que ele salve a apresentação no computador dele, eu posso habilitar ou não, tá? Então, uma forma, eu fiz por exemplo, resolvi um exercício lá, eu quero que ele, então, seria o quê? Seria o que os alunos estão fazendo hoje em dia, né? Vão lá e fotografam o nosso quadro. Então, seria isso. Eu permito aqui que eles fotografem o quadro. Então, eles podem salvar a apresentação. Ou não. Se tiver aqui ou não. A escolha é minha. Clico em confirmar. E aí vai aparecer isso aqui, tá? Quando eu confirmo, quando eu carrego, aparece a apresentação aqui. Ou seja, é um slide que aparece aqui, tá? Veja, é um pouquinho diferente do que eu estou fazendo, hein? Se vocês quiserem apresentar direto do PowerPoint, isso aqui não é o PowerPoint. Tem que tomar cuidado. A pessoa confunde. O PowerPoint, eu vou clicar aqui, ó, tá? Eu vou disponibilizar, tá? Uma janela do meu computador, ou então todo o meu computador. Aqui, como se faz no Meet, normalmente. Mas, nesse caso, quando eu carreguei por aqui no sinal mais uma apresentação, ele transformou essa apresentação numa apresentação do BBB. Tem que tomar cuidado. Qual é a diferença? A diferença é que aqui é interativo. Já vou mostrar o que significa isso. Então, aparece o arquivo, no caso PPT, como slides. E aqui eu tenho as ferramentas de interatividade. O que são essas ferramentas? Vamos ver. A primeira aqui, ó, eu posso escrever, desenhar ou escrever no slide. Então, aqui, aí é o grande lance. Então, durante o slide, o que eu não consigo fazer durante a apresentação de um PPT. Eu não tenho como escrever no slide, ele está pronto. Eu posso fazer uma animação, uma interatividade, mas se eu quiser mexer, não dá, tá? Então, essa é a grande diferença quando eu carrego aqui como arquivo PPT. Então, eu posso desenhar ou escrever. E aí, eu já vou adiantando uma surpresazinha que vocês vão ter, que a gente vai mostrar como que a gente pode escrever digitalmente nessas coisas aqui. Se não der para escrever, eu tenho como desenhar aqui um círculo, um triângulo, já tem essas figuras pré-configuradas, ou então tem o Tzinho aqui, que é inserir um texto. Quando eu clico aqui, eu posso digitar alguma coisa em cima, tá? Num determinado local, posso escolher. Muito bem. Tenho aqui a teclinha de voltar, já vamos ver. A lixeira, ou seja, o que é a lixeira? Eu vou limpar o que eu escrevi. Não apaga, a apresentação não é apagada, mas o que eu escrevi, eu apago. E tem uma ferramenta muito legal aqui, que é a ferramenta do trabalho interativo, multiusuários. Nós vamos usar isso aqui. Vocês vão ver que é muito interessante. Que não dá para fazer lá no Meet, tá? Então, aqui, o que significa isso? Isso é uma ideia assim, eu estou fazendo um exercício, né? Pessoal que usa um exercício de cálculo, por exemplo. Então, eu quero que escreva como é que faça aquele cálculo. Aí eu chamo, fulano, vem cá resolver isso no quadro. É isso é essa a ideia. Então, eu coloco alguma coisa e posso habilitar um dos usuários a escrever. Então, ele vem,
e escreve para todo mundo vai ver o que ele está escrevendo. Né? É como se ele estivesse escrevendo no quadro, chamei alguém para escrever no quadro. Olha que coisa interessante. Muito bem. Então, essa é a grande vantagem que eu vejo aqui, essa interatividade, inclusive, que o Rafael observou logo no início. Ela é uma ferramenta interativa, por isso que ela é interessante. Muito bem. Aqui tem uma coisa muito legal também, tá? Vou perguntar para vocês. Bom, na sala de aula, eu pergunto, o pessoal está entendendo, né? Geralmente tem os mudinhos que não falam nada, né? Aí é terrível quando todo mundo fica quietinho, porque a gente acaba atropelando a aula. A mesma coisa aqui. Então, como é que eu vou saber se os alunos estão vendo? Né? Os que escapam, né? Tem agora o pessoal, né, que se conecta lá e vai fazer outra coisa. Como é que eu vou saber? Bom, muito simples. E eu quero ver uma visão geral da turma. Eu vou usar uma enquete. E é na hora, eu não preciso... Veja, e é isso aqui, uma coisa interessante, que eu não preciso nem programar. É na hora que me inventa. Eu quero fazer essa questão do sim ou não. Essa questão do sim ou não, que você responde ali no chat, veja, mas eu quero saber geral da turma, uma visão geral. Em vez de cada um manifestar, eu vou ver na enquete. Então, eu digo assim, pessoal, estão entendendo? Sim ou não? Aí eu coloco sim ou não aqui, inicio a enquete. E eles clicam no sim ou não, e aí vai aparecer uma coisa muito legal, um gráfico, dizendo, tantos responderam sim, tantos responderam não. Posso fazer de alternativas. E isso, gente, é na hora. Não precisa nem programar. Tá? Na hora de eu instalo, vou perguntar alguma coisa, eu faço na hora. E tenho o resultado na hora, percentualmente. Isso que é interessante também. Tem uma visão geral da turma. Né? Para nós, por exemplo, eu estou trabalhando com 70, a professora Sandra, o professor Reginaldo já trabalham com 100 alunos, então é uma ferramenta muito legal, que eu tenho na hora eu já posso ter uma visão geral do que está acontecendo. A resposta. Então, posso criar uma pergunta escrevendo no slide, ou já com slides pré-configurados também. Muito bem. Passando aqui. Gente, a gente vai fazer isso tudo, tá? Não fiquem desesperados. Então, eu só estou mostrando o que é que dá para fazer. E logo em seguida, a gente vai passar fazendo, né? Mexendo. Muito bem. Então, está aqui. Aí tem uma outra coisa, as funcionalidades. Eu clicando aqui nessa estrelinha que tem aqui, eu tenho que configurar os ícones e criar grupos menores. Isso é muito legal, tá? Então, aqui eu tenho várias opções. Limpar o status, então, se tem muitas manifestações dos alunos, eu quero zerar, eu posso limpar por aqui, tirar a sala do Moodle, porque eu tenho essa opção. Eu posso salvar o nome dos participantes, então, aqui sai um relatório dos nomes do pessoal que está participando. Restringir participantes também dá aqui. E aqui, eu tenho como escrever legendas, mas aqui eu vou ter aqui, criar salas de apoio. Isso aqui é uma coisa muito legal também, tá? E nós vamos fazer hoje. Não esqueçam, vai ser uma atividade de hoje. O que são as salas de apoio? Para quem, né, trabalha em sala de aula, acredito a grande maioria de vocês, às vezes a gente diz, vamos fazer pequenos grupos. Pessoal, vou dar um trabalhinho com pequenos grupos. Mas como é que eu faço isso? Aí o pessoal se divide lá, eu posso escolher quem vai trabalhar com quem, eles podem escolher, então tem várias opções. Mas como é que eu posso fazer isso? Lá na sala de aula, eles movem as carteiras, né, dá aquele barulhão todo, aquela muvuca do cão, e aí eles se reúnem lá, aqueles pequenos grupos, né? Aquela história, equipe de 2, a gente sempre fala assim, né? Aí, professor, pode entrar 3? Quer dizer, tudo isso normal. Aqui também vai simular isso aqui, gente. É muito interessante, só que virtualmente. Então, aqui você vai poder criar várias salas individuais em grupos pré-escolhidos.
cada grupo terá as mesmas funcionalidades que eu acabei de falar, do BBB Matriz, que é isso que eu estou trabalhando. E o mediador, aqui também é interessante, ele pode entrar em qualquer uma e trabalhar individualmente. Então, eu posso atender. Então, por exemplo, o que eu fiz com meus alunos? Já vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um exercício. Aí, pessoal, é para resolver esse exercício, em pequenos grupos. Cada grupo se reúne e vão fazer esse exercício. Aí eles estão fazendo. Então, enquanto eles estão fazendo lá, e eu fiz isso virtualmente, é muito interessante, eles ficam resolvendo o exercício, um vai ser lá, vai comandar um deles, né? Mas eu posso ir entrando nos grupos. Eu vou entrando, isso daí, como é que tá? Ah, professor, aqui eu não entendi. Mas veja, eu só vou atender aquele grupo. Os outros não vão me ver. Aí eu saio daquele grupo, entro no outro grupo. O professor pode transitar nos grupos. E os grupos podem fazer o seu trabalho individual. E depois a gente volta para o grande grupo. Olha que coisa interessante. Então, é muito semelhante ao que a gente faz na apresentação em sala de aula. Muito bem. Aqui que eu falei, eu posso disponibilizar a tela do computador na janela, como a gente faz no Meet. E aqui, então, a mesma coisa. Posso colocar várias coisas na janela. Aqui vai aparecer sempre aqui, tá? Então, plataforma, aqui a tela do computador, uma determinada janela, a mesa digital. Só que lembre assim, quando eu disponibilizar por aqui, gente, ó, aí não tem interatividade, tá? Aí tem que tomar cuidado. Aí uma apresentação seca. Não vai dar para a gurizada escrever ou fazer alteração. Então, isso que tem que ficar claro. Muito bem. Tá aí, essa é a nossa apresentação. Isso aqui está lá, esse PPT está lá à disposição de vocês, tá? Eu agradeço, obrigado pela atenção na apresentação do PPT, e agora a gente encerra por aqui, tá? Falei um monte, gastei um monte de saliva. Muito bem. Vamos lá. Eu vou agora fechar isso aqui, tá? Pessoal, estão tudo por aí? Me respondam. Foram embora? Dormiram? Vamos lá, tá todo mundo aí? Muito bem. Todo mundo aqui. Oh, que legal. Então, não dormiram. Já é um grande avanço, né? Ruim quando os alunos dormem, quando o professor está falando. Muito bem. A gente está aqui, então agora eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou entrar lá no Moodle, tá? O Moodle Grupos. Então, vou entrar no Moodle Grupos. Entrei no Moodle Grupos. Vamos disponibilizar isso aqui. Vocês também, se quiserem, já podem ir entrando. Disponibilizar a tela inteira.